vamos ler Romanos capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura desse todo o capítulo agora, tá? Vamos lá, ler o primeiro versículo, Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus,
insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês neste capítulo, nessa nossa manhã do culto da Ceia do Senhor. E meu propósito durante os próximos meses, se Deus assim nos permitir, é olhar com vocês um capítulo a cada culto da Ceia do Senhor, né? E então 16 capítulos serão aí 16 meses, né? 16 domingos. Acaba sendo 16 domingos. Acaba sendo 16 mesmo, porque é só no primeiro domingo da ceia, entendeu? É verdade. Mais de um ano. Pra ver como a Bíblia é rica, né? A gente pode passar várias vidas. Se tivesse várias vidas, a gente ia estudar muito da Bíblia, não ia esgotar, né? Mas esse estudo que eu vou fazer com vocês, porém, não é um estudo ainda que eu pretendo fazer ainda desse texto, desse livro de Romanos, exatamente porque é um estudo ainda muito, assim, bem da verdade, superficial. Nós vamos olhar brevemente o que cada capítulo diz, mas já é um estudo introdutório para um estudo que eu pretendo fazer, se Deus permitir, nos domingos à noite, que nós pretendemos sempre estar fazendo exposições bíblicas domingos à noite, né, do Novo Testamento, e na quarta-feira do Antigo Testamento. Assim que a gente tem trabalhado. E domingo pela manhã trazendo temas bíblicos a respeito de assuntos importantes para a vida cristã. Então, esse estudo que nós vamos fazer com a graça do nosso Deus não vai ser um estudo assim muito profundo, mas um estudo ainda, uma espécie de introdução para nós entendermos um pouquinho o que essa carta nos diz, olhando um capítulo de vez, né? O que já mostra que é realmente um estudo ainda não muito profundo, porque cada capítulo tem muito ensinamento. Só para os irmãos terem uma ideia, Martin Lloyd Jones, que foi talvez o maior pregador do século passado, ele pregou nessa carta vários anos, muitos anos. Então, na carta aos Romanos, né? Então, para os irmãos terem a ideia, e pregando sistematicamente a cada semana. Vamos ter uma ideia como essa carta ela é muito rica, né? Então, nosso propósito é apenas, como eu disse para os irmãos, olharmos um pouquinho para esse livro. Por quê? Porque é o livro mais sistemático da Bíblia, é o livro em que o apóstolo Paulo mais desenvolve os temas a respeito do Evangelho de Cristo, explicando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E na Ceia do Senhor nós estamos aqui lembrando do que Cristo fez por nós. Nós estamos sempre nos alimentando dele. Nós estamos sempre relembrando aquilo que ele fez por nós, e é do nosso interesse entendermos cada vez melhor o que ele fez por nós. Para dois objetivos. Primeiro, para nós agradecermos a Deus sempre, para nós entendermos o amor, a graça, a bondade de Deus e respondermos a ele com gratidão cada vez maior, né? E essa gratidão, em segundo lugar, há de se manifestar não apenas numa vida de glorificar Deus com os lábios, de agradecer a Deus com nossos lábios, mas de viver uma vida santa. Porque para isso nós fomos chamados, para vivermos uma vida santa, para vivermos uma vida diferente da vida dos ímpios. Como o Senhor Jesus Cristo diz, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, quanto mais nós entendemos o Evangelho, esse conhecimento, esse entendimento a respeito do Evangelho, ele não é alguma coisa, meus irmãos, que fica apenas assim na teoria. Alguma pessoa sabe de uma coisa, entende uma coisa e pronto, fica ali. Mas tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa prática, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com o nosso discernimento a respeito das coisas, do que é certo, do que é errado, das nossas escolhas. Tudo isso é tudo que nós somos, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, passa a ser centralizado em Deus quando nós compreendemos
cada vez melhor a obra de Deus. Quer dizer, quanto mais eu entendo, meu conhecimento for um conhecimento verdadeiro, não for um conhecimento meramente, simplesmente teórico, intelectual, mas o conhecimento real, o conhecimento espiritual, o conhecimento vivo, nós vamos então ter uma vida realmente centrada em Deus, porque esse é o nosso propósito, viver para a glória de Deus. É o retorno para o que o Senhor Deus nos criou no Jardim do Éden, que nós fomos criados para ser a imagem dele, a semelhança dele, expressar a sua glória, expressar o seu louvor. E o pecado, a obra de Satanás, a obra deste mundo, manchou totalmente este intento inicial no ser humano, mas a redenção traz de volta, salva o homem e faz uma obra então gloriosa, porque tira do mal, do pecado, do erro, daquilo que parecia sem esperança. Deus faz brotar esperança em Cristo Jesus. Como nós lemos no início do culto, Cristo Jesus se tornou homem para salvar os homens, né? Ele se tornou homem para salvar homens. Então, tudo isso é obra de Deus e glorifica a Deus, e a glória de Deus está nessa obra maravilhosa de redenção, de salvação. Então nós nos alegramos muito nisso. E este livro, ele está repleto dessa mensagem. O Evangelho é a única esperança do mundo, irmãos. Não existe outra esperança fora do Evangelho. Nós sabemos muito bem disso. Os homens têm tentado achar esperança em vários lugares, em várias teorias, em várias instituições, mas eles nunca vão achar esperança, porque o Evangelho é a única esperança, porque o Evangelho trata do problema fundamental dos homens. Os homens olham os problemas e não querem se convencer de que o problema deles está muito mais profundo do que apenas as questões externas, sabe? Do que apenas assim, bom, se eu estou doente, se existe doença no mundo, se eu estou doente, se eu estou com problema na minha família, se existem as guerras, se existem as injustiças, se existem esses problemas aqui e ali, eu preciso resolver esses problemas diretamente. Eu preciso tratar dessas questões diretamente. E os homens se esforçam por tratar dessas questões diretamente, sem olhar a profundidade do problema deles. Eles não percebem que existe doença no mundo, existe guerra no mundo, existe o mal no mundo, existe toda a infelicidade, a angústia no mundo, porque eles são maus. Porque o problema não está fora, o problema está neles. O problema não está na doença, na guerra e na maldade que existe de todos os cantos, em todas as partes deste mundo, mas o problema está neles que são maus. A maldade está neles, a maldade está no coração. E só o Evangelho trata disso. O Evangelho, ele é a única solução. Por quê? Porque o Evangelho trata da origem do problema, que é o próprio homem, da maldade que está no coração do homem, do pecado que está no coração do homem, e da redenção em Cristo Jesus, exatamente dessa maldade, dessa situação terrível em que o homem se colocou no Jardim do Éden, que afetou não apenas o que ele faz, não apenas o que ele pensa, o que ele deseja, mas o que ele é. Então, enquanto o homem não trata disso, e como a ideologia moderna, romântica, infantil, tola, cega, não percebe isso, né? Eles ficam tentando resolver essas coisas através do que nós chamamos de paliativos, de coisas que não resolvem, e desprezam o Evangelho, exatamente por causa da própria cegueira deles. Porque, como nós vamos ver agora, vamos estudar agora, a verdade, a maldade do homem está tão entranhada nele, faz tanto parte da vida dele, que se tornou um poder de mentira, em que eles rejeitam completamente a verdade que poderia salvá-los, a verdade que poderia transformar a vida deles. A única verdade de fato, eles rejeitam e eles abraçam a mentira e ficam esperando que aquela mentira seja a solução deles. Nós vemos isso na cultura moderna, nós vemos isso na filosofia moderna, nós vemos isso na religião moderna, nós vemos isso em cada pessoa, em cada ser humano andando por este mundo, feito um zumbi, feito um morto-vivo, tentando achar vida na morte, sem nunca encontrar essa vida, e continuando sem encontrar essa vida, e até que finalmente morre e perde a sua alma, como o Senhor Jesus Cristo diz,
que ele veio a este mundo para que todo aquele que nele creia não pereça, mas a maioria dos seres humanos tem perecido, tem se perdido, tem tido uma vida completamente, absolutamente inútil, vivido só para este mundo, sem perceber do propósito de Deus para o qual Deus os criou, e como eles podem cumprir esse propósito, que somente é em Cristo Jesus nosso Senhor, e eles desprezam Cristo. Até na religião que diz que segue Cristo, despreza o Cristo do Evangelho. Então, Paulo apresenta nessa carta o Evangelho. Por isso que eu fiz questão de ler ainda há pouco com os irmãos o verso 16 e 17, que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, que é o único poder que pode salvar. Como nós lemos aí, nós cantamos no Salmo 3, só o Senhor salva, só o Senhor salva. É o poder de Deus, só Deus pode salvar o homem. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então aqui ele apresenta o Evangelho, aqui ele descortina para nós a mensagem do Evangelho. E a carta importantíssima da Escritura, é uma carta que ao longo da história da igreja Deus tem usado com grande poder para chamar o povo de volta ao genuíno Evangelho. Foi uma carta importantíssima na Reforma Protestante, foi uma carta importantíssima na vida de Lutero, é uma carta importantíssima que Deus tem usado ao longo da história para despertar os homens para o genuíno Evangelho. Então é uma carta que nós precisamos estudá-la, nós precisamos meditar profundamente nela continuamente, né? E esse é o meu propósito aqui, fazer com os irmãos nestes domingos da Ceia do Senhor, em que nós lembramos da grande obra do nosso Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados, nos salvando dos nossos pecados, meus irmãos. Então eu quero olhar para os irmãos, antes de eu olhar um pouco mais de detalhes para o capítulo 1, olhar com vocês brevemente a carta no seu geral, para que a gente possa entender as partes, né? É aquela velha história: para você entender a árvore, você tem que entender primeiro, olhar a floresta, né? Às vezes nós queremos olhar apenas para uma árvore. Eu não sou médico, mas eu acho que um dos problemas da medicina hoje são as especialidades. É tanta especialidade que eu penso, eu não sou médico, eu não conheço medicina, mas eu estou falando assim só por um princípio geral da realidade, da verdade, né? É que para você conhecer uma parte, você tem que conhecer o todo muito bem. E às vezes dá a impressão, quando a gente vai no médico, que eles estão tão especializados numa parte que eles não conhecem o corpo mais. Eles não conhecem mais o organismo, eles não conhecem mais pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Se eu estiver errado, que os médicos me perdoem, né? Mas a impressão é que às vezes fica aquela especialização tão grande, um especializa nos olhos, especialista no nariz, especialista no ouvido, especialista na pele, especialista nisso, especialista naquilo, e a gente parece que perde a visão daquele médico antigo, né? Que a gente ia e ele tinha uma visão geral do organismo humano. Mas esse é um problema geral, qualquer área de conhecimento. Quer dizer, você não pode olhar uma parte sem entender o todo. Você só pode entender a parte se você entender o todo. Parece uma conversa. Você chega assim, ouve uma conversa pelo pedacinho dela, você pode interpretar completamente errado. Pegar um trechozinho da conversa sem ter ouvido tudo, você vai achar que entendeu, mas não entendeu, porque você não olhou o todo da conversa. Então é prudente, quando nós pegamos um texto da Bíblia para ler, para estudar, nós olharmos o geral para nós podermos entender as partes. Tá bom? Então vamos dar uma olhada breve, rapidinho mesmo, no geral dessa carta aos Romanos, para que a gente possa entender as diversas partes. Os 3 primeiros capítulos de Romanos, o apóstolo Paulo, ele trata do problema fundamental do ser humano, que é o pecado. Então no capítulo 1, nós vamos olhar hoje, ele trata aí principalmente dos pagãos, aqueles povos que não tiveram contato com a lei de Deus, mas que se mostraram completamente pecaminosos diante da revelação que eles tiveram, que Deus deu a revelação a todos, mesmo aos pagãos, mas eles rejeitaram essa revelação. No capítulo 2, nós temos a revelação do povo de Deus ao povo de Deus, povo especial de Deus, que são os judeus, e que eles também acabaram por pecar e desprezar a lei de Deus,
não é? E no capítulo 3 nós temos a conclusão final desse ponto, em que o apóstolo Paulo apresenta todos como pecadores, tendo olhado o judeu, tendo olhado o gentio, que são os outros povos, né? E observado que todos pecaram, ele chega a essa conclusão inevitável, que todo ser humano é o quê? Pecador. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, nenhum ser humano por si só tem vivido daquela maneira que deveria viver, porque nós fomos criados para a glória de Deus, e os seres humanos têm sido destituídos dessa glória, têm se afastado dessa glória, não têm vivido para esta glória de Deus. Mas no capítulo 3 mesmo, ele já apresenta a solução de Deus e a redenção de Deus. A partir do verso 21 em diante, ele mostra então, até aqui, a pecaminosidade do ser humano e apresenta a redenção em Cristo Jesus, mostrando que Deus é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, mostrando que Deus salvou os eleitos, aqueles que realmente vão crer, de maneira justa. E essa justiça de Deus é eficaz para a salvação, para resolver o problema dessa humanidade pecadora. A partir do capítulo 4 em diante, ele começa a tratar dessa aplicação da obra de Deus na vida dos homens, na vida dos eleitos. Capítulo 4 ele fala da fé, ele dá exemplos da fé aqui, por exemplo, a fé de Abraão, a fé de Davi. No capítulo 5 ele começa a falar do resultado da fé, né, da obra de Deus, e quando o homem crê, ele é então justificado, o problema dele é resolvido, ele se torna justo aos olhos de Deus. Ele apresenta ainda a obra de Adão e a obra de Cristo, e faz uma relação entre essas duas obras, mostrando o efeito dessas duas obras e como em Cristo Jesus nós somos salvos. No capítulo 6, ele continua tratando desses assuntos, agora avançando um pouco mais, já falando da questão, meus irmãos, da santificação, da aplicação da obra de Deus, nos libertando do poder do pecado, da prática do pecado. Como ele diz, por exemplo, aqui no capítulo 6, no versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, aqueles que são realmente salvos, resgatados, justificados, sem dúvida serão santificados, terão uma vida santa, serão ali o poder do pecado vai ser quebrado na vida deles. No capítulo 7 ele fala da lei de Deus, apresenta a relação da lei, não é? Mostrando o pecado, a pecaminosidade do homem, humilhando o homem. No capítulo 8 ele mostra a obra do Espírito Santo, continuando a falar da santificação, como o Espírito Santo opera para que nós possamos então viver uma vida santa. No capítulo 7, como eu falei para os irmãos, ele vinha falando já de que o homem ele vê o seu pecado, ele vê a sua corrupção através da manifestação da lei de Deus, né, do que a lei diz. Ele vê a sua fraqueza através da lei. O capítulo 8 mostra então o poder do Espírito Santo para libertar o homem dessa fraqueza e também da esperança do porvir, não é? Daquilo que virá ainda. No capítulo 9, meus irmãos, em diante, o apóstolo Paulo começa a falar da relação dos judeus com todas essas coisas, povo judeu. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, ele vai falar dessas coisas, da relação de Israel com o Evangelho e como é que Deus vai tratar com Israel e assim por diante. A partir do capítulo 12, aliás, e ele encerra essa parte mais, vamos dizer assim, doutrinária da carta, com esse maravilhoso louvor a Deus, que eu já até tive oportunidade de ler com os irmãos, acho que semana passada, quando nós estivemos aqui estudando, em que ele fala, capítulo 11, verso 33 ao 36, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mostrando que o Evangelho vai resultar na glória de Deus.
como tudo que Deus faz. O propósito de Deus em tudo não é simplesmente salvação ou redenção, mas a sua glória, manifestar a sua glória, manifestar quem Ele é. Não é? Porque Deus é glorioso e a glória dele se manifesta em todas as suas obras. E a partir do capítulo 12 em diante, o apóstolo Paulo entra na parte prática da sua carta. Porque há uma coisa completamente equilibrada na Escritura Sagrada, isso se vê especialmente nas cartas de Paulo, é o equilíbrio então entre a doutrina e a prática. A doutrina e a prática. Tem pessoas que são desequilibradas em relação a essas coisas. Elas querem conhecer muito, mas não se dispõem a viver a prática do Evangelho. E isso não é o Evangelho aplicado realmente. Não é a vida cristã genuína, verdadeira. A pessoa vê ter uma cabeça desse tamanho, tanto conhecimento, mas a vida dela é um desastre. A vida dela é o pecado domina a sua vida e ela vive no erro. Então isso não adianta. Não adianta, isso não é o Evangelho, isso não é a vida cristã genuína e verdadeira. Mas existem aqueles que, ao contrário disso, essas pessoas, elas não querem saber muito de doutrina, não. Elas não estão interessadas em doutrina, elas não gostam disso. Algumas chegam até a falar mal do estudo doutrinário. Chegam a dizer, por exemplo, assim, isso é muita teologia, muita doutrina, muito estudo, e a gente não precisa disso, a igreja não precisa disso, a igreja precisa de ação. A igreja precisa fazer, a igreja precisa viver, a igreja precisa ir para a prática, a igreja precisa praticar o Evangelho. Mas isso é uma tolice muito grande, porque você não pode praticar uma doutrina que você não conhece, né? A prática cristã, genuína, verdadeira, sempre vem como fruto de um conhecimento espiritual, intelectual, espiritual, verdadeiro, da doutrina verdadeira. Então você não pode viver sem conhecer. Então, as duas coisas andam juntas. A doutrina e a prática. E a palavra de Deus mostra o equilíbrio. E nós devemos ser equilibrados, meus irmãos. Nós não devemos ser apenas pessoas da cabeça desse tamanho de conhecimento, sem a prática, porque isso é uma monstruosidade, não é? E nem devemos ter uma cabecinha desse tamanho, sem nada, e fazendo isso, fazendo aquilo outro, achando que estamos obedecendo a Deus, porque na verdade não vamos estar obedecendo a Deus, porque nós não conhecemos a Deus. Porque nós não conhecemos a Deus pela sua doutrina, que Ele revelou-se a nós pela sua verdade, pela sua palavra, e nós vamos achar que estamos obedecendo a Deus sem realmente obedecermos. Então, esses problemas, a palavra de Deus equilibra através, você vê isso claramente nas cartas de Paulo, através dessa demonstração assim, aqui está a doutrina, agora vamos aplicar a doutrina. Desculpe. É por isso que sempre Paulo começa assim, essa parte prática das suas cartas. Por exemplo, a gente vê aqui, capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos. E esse pois sempre nos faz olhar para trás, né? É como quem diz assim, devido a isso tudo que eu falei, agora façam isso. À luz do que eu falei, pratiquem isso. A parte doutrinária tem que ser bem entendida, bem compreendida, para que então eu possa ter uma vida realmente santa, correta, de acordo com essa doutrina que eu recebi. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo. E assim ele começa a parte prática de Romanos, como começa as partes práticas de cada uma de suas cartas. E aí o capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, ele vai aplicar essa doutrina na vida da igreja, na vida das pessoas. Então, irmãos, aqui está o Evangelho. O Evangelho que mostra a pecaminosidade do homem, a perdição do homem, a situação gravíssima em que o homem está, mas a boa notícia de que Deus salvou um povo dele, os eleitos. Paulo vai dizer claramente que são os eleitos, não são todos, mas os eleitos, os que ele elegeu, os que ele predestinou, os que ele conheceu. Ele veio, ele salvou, ele mandou o filho dele para resgatar essas pessoas. E ele aplica isso na história, na vida da pessoa, dando à pessoa fé, o arrependimento, e essa pessoa passa a viver uma vida redimida, santificada para a glória de Deus, uma vida obediente,
aos mandamentos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é? O que nós podemos dizer é que é um Evangelho tão distante do homem moderno. O homem moderno não conhece nenhuma dessas coisas. E pior, é o homem também que pertence a uma igreja. Não é? Como nós vemos, o catolicismo romano manifesta no Brasil, desde o início, evitar esse evangelho, não pregar esse evangelho genuíno. E o fruto está aí, como o nosso povo é um povo ímpio, um povo pecador, um povo sem Deus. Né? E nós observamos isso nas igrejas modernas, nas igrejas que quando o movimento evangélico chegou no Brasil, já não chegou no seu auge, nós podemos dizer assim, não é? Já não chegou no seu auge. E depois veio o pentecostalismo, que é uma deturpação terrível já, e o neopentecostalismo, então, que é uma heresia completa. E a gente vê os efeitos de que o evangelho não tem sido pregado realmente ao nosso povo. Isso tem sido terrível, irmão, para a nação brasileira, para as famílias, para as pessoas. E é por isso que nós temos que estudar esta carta, para observarmos a verdade desse evangelho e aplicarmos na nossa vida. Amém? Eu quero então ler com vocês um pouquinho, meditar um pouquinho nesse capítulo 1, como eu disse para vocês. Eu não vou fazer um estudo muito detalhado, mas para nós já entendermos um pouquinho do ensino desta carta do apóstolo Paulo. Vamos ler do primeiro versículo ao versículo 7. Capítulo 1, do primeiro verso ao verso 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Né? Observemos então alguns princípios aqui, alguns pontos importantes que brotam desse texto. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele diz que ele é servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Primeiro, ele mostra que o que ele é um apóstolo, né, o ofício dele, que ele cumpre, ele é um apóstolo, não foi dado a ele por ele próprio, mas foi uma obra de quem? De Deus. Ele foi chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quer dizer, o apostolado dele tem a ver com o Evangelho. Ele foi chamado por Deus, ele não decidiu isso. Nós conhecemos bem a história de Paulo, como Paulo ia numa direção completamente oposta ao Evangelho, não é? Contrário ao Evangelho, aquela religião legalista dos fariseus, mas de repente Deus mudou a vida dele completamente, deu um giro completo, né? Uma meia volta, vamos dizer assim, e ele mudou totalmente a sua vida e passou a ser um pregador do Evangelho, o Evangelho que ele perseguia. Então é claro que isso é uma obra de Deus, é Deus que faz isso, como é Deus que faz isso na vida de todas as pessoas. Outro ponto importante é que este Evangelho que Paulo pregava não foi inventado por ele, não foi uma coisa que de repente Deus tinha dado só a ele e que Deus não tinha nunca falado a respeito dessa verdade, não é? Mas ele diz claramente aqui no versículo 2: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, o Evangelho que Paulo pregava
é o Evangelho do Antigo Testamento, é o Evangelho prometido lá no Antigo Testamento, porque nessa época ainda não havia o Novo Testamento. Havia as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, o que mostra que a igreja primitiva nunca foi uma igreja deslocada das Sagradas Escrituras, mas sempre ligada à Sagrada Escritura e sempre ligada aos antigos profetas, né? A mensagem deles, porque eles profetizaram a vinda de Cristo, e aqui estava se cumprindo, tinha se cumprido a vinda de Cristo. Ele já tinha vindo, morrido, ressuscitado, e os apóstolos pregavam essa mensagem prometida lá, e cumprida recentemente na vida deles. Eles deram testemunhas oculares da vida, da morte, da ressurreição de Cristo. Os irmãos sabem que uma das como é que diz, das exigências, dos critérios, né, das exigências para ser um apóstolo, é ser uma testemunha o quê? Ocular. Por isso que a gente diz que hoje não tem apóstolo, porque hoje ninguém viu aquelas coisas, já tem milhares de anos, né? Então ninguém viu, mas eles viram. Eles viram Jesus, eles viram Jesus morrer, Jesus ressuscitar, eles viram Cristo vivo, e eles então testemunharam, eles escreveram, eles pregaram, eles eram testemunhas oculares. Paulo também, apesar de que Paulo veio depois, mas Cristo apareceu para ele. Então Paulo era uma testemunha ocular também. Então ele diz que o que eles pregavam era aquilo que já tinha prometido, quer dizer, aqueles fatos, aqueles eventos, aqueles acontecimentos, aquela pessoa bendita, aquele homem Deus, o Senhor Jesus Cristo, Deus homem, né? Ele tinha sido prometido por todo o Antigo Testamento, e é sobre ele que o Evangelho trata, né? Porque Paulo diz, com respeito ao seu filho, ou seja, o Evangelho não é desconectado do filho. O Evangelho é a boa notícia da Escritura Sagrada, que os apóstolos pregavam, que os apóstolos ensinavam, e que é centralizado em Cristo, naquela pessoa bendita, Cristo, Cristo, Cristo. Portanto, jamais haverá evangelho desconectado do Cristo, e do Cristo da Escritura, do Senhor Jesus Cristo Redentor. Paulo diz que Cristo ali ressuscitou, morreu, ressuscitou. Essa era a mensagem apostólica, era a mensagem constante deles. Mostra que somente por ele recebemos graça e tudo, e ele era mesmo apóstolo por Cristo, através de Cristo Jesus. Então tudo, absolutamente tudo, é através de Cristo. E não somente Paulo tinha tudo por Cristo, mas aqueles irmãos também tinham tudo que possuíam. Ele estava escrevendo aos crentes de Roma. Um detalhe, né? Roma era a capital do império, e ele estava escrevendo aquela igreja em Roma, e Paulo não tinha fundado aquela igreja. Não foi ele que fundou a igreja. Mas ele escreve esta carta àqueles irmãos, e ele diz assim, que sobre o que aconteceu na vida daqueles irmãos, é que a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz também, tudo não somente que aconteceu comigo, mas também que aconteceu com vocês, é em Cristo Jesus, o Senhor. A ênfase da Bíblia sempre, irmãos, e do Evangelho genuíno, é sempre mostrar para nós que tudo que nós temos é através de Jesus Cristo, porque Cristo é o Redentor, Cristo é o Deus homem que veio para nos salvar. Nunca tente fazer nada, ou tente ter nada da parte de Deus fora de Cristo Jesus. Sempre dependa de Cristo Jesus. Vamos ler agora do primeiro versículo, do versículo 8 ao versículo 15. Leia comigo aí. Ele diz assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios,
pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Essas coisas, esses fatos que aconteciam na igreja primitiva, servem de exemplo para nós. Em primeiro lugar, nós observamos aqui, irmãos, que o trabalho do apóstolo Paulo era anunciar exatamente esse evangelho. Ele diz que ele é devedor. Esse evangelho que ele estava falando, ele é devedor deste evangelho, e ele é devedor tanto a gregos, bárbaros, como sábios e ignorantes. Ou seja, toda classe de pessoas, ele deveria anunciar este evangelho. Porque ele tinha sido chamado por Deus para pregar e para anunciar este evangelho. Então, a todas as pessoas, ele era devedor a todas as pessoas de anunciar esta mensagem. Então, a primeira coisa importante aqui é a dívida que Paulo tinha com todos os homens. Na verdade, essa dívida nós podemos dizer que todos nós temos também. A dívida da igreja de anunciar o evangelho genuíno a todas as pessoas. E é muito terrível, é muito triste quando nós observamos que a igreja, ela não tem cumprido o seu papel como deve, né? A igreja no Brasil, a igreja no geral, quando a gente observa a crise nas igrejas hoje, a gente observa isso, que o que tem que ser feito não está sendo feito, que a dívida da igreja não está sendo paga. Vamos falar assim, né? Aplique a você mesmo e pense, irmão, em primeiro lugar, Deus chamou você pela graça. Esse evangelho que você ouviu é o evangelho da Escritura Sagrada, testemunhado pelos apóstolos, evangelho baseado em Cristo, e Deus chamou você, como Paulo diz, chamados para ser de santos. Se você é um crente, você também, como crente de Roma, os crentes de Roma, você também foi chamado para ser santo, ser chamado para ser separado, chamado para ser de Deus. A dívida sua também é de você viver e de anunciar este evangelho. Coloque isso como o seu principal trabalho diante dos homens. Compreende? Coloque isso como você diga assim: eu quero que através das minhas palavras o evangelho seja anunciado. E através da minha vida o evangelho seja anunciado. Coloque isso como sua prioridade, e assim você estará glorificando a Deus. É aquilo que o Salmo 96 diz: cantai ao Senhor, proclamai a sua salvação. Lembra que nós já estudamos isso aqui? Que são dois aspectos, né? Cantar, eu canto para quem? Para Deus. Mas eu proclamo para quem? Para Deus? Eu proclamo para os outros. Quer dizer que tem esses dois movimentos. Eu vivo para a glória de Deus, cantando, louvando, vivendo a minha vida para Ele, para a sua honra, para a sua glória. Mas eu também vivo proclamando para os outros. Irmãos, imagine que essa pequena congregação aqui em Belém, uma congregação reformada, uma congregação batista reformada, deve ser uma congregação que, e nós dizendo que nós somos um povo que firmamos a nossa vida sobre a Bíblia, nós somos reformados, nós anunciamos a Bíblia, imagine a nossa responsabilidade como, de fato, pessoas que devem anunciar este evangelho com os seus lábios e com a sua vida a todos os homens, que todos os homens possam olhar para nós e ver e observar este evangelho sendo anunciado por nossas vidas. Pense nisso, ore por isso, peça a graça de Deus em relação a isso. Mas Paulo fala mais aqui, que nós devemos também destacar, é que Paulo fala da comunhão e da edificação mútua na igreja. Por que Paulo queria visitar aquela igreja? Ele diz assim: dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, veja que tudo sempre é por Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Ele fica alegre com a fé daquela igreja. E assim nós devemos ficar alegres quando nós vemos a obra de Deus se desenvolver na vida dos cristãos. Deve ser uma alegria para nós quando nós vemos uma igreja ser edificada, ser fortalecida. Tanto a nossa própria igreja como outras igrejas pela terra. Não é? Por exemplo, eu ouvi falar que está tendo uma igreja que
está sendo implantada na cidade de São Paulo é uma igreja batista reformada, e esses irmãos estão ali enviados pela igreja que Spurgeon foi pastor no século XIX, não é? Então Spurgeon foi pastor no século XIX, século XX, século XXI nós estamos, e essa igreja parece-me que se afastou um pouco uma época da fé reformada, mas agora está lá um pastor, um ministro fiel do evangelho ali, e essa igreja abriu uma congregação reformada, batista reformada na cidade de São Paulo. Se não me engano, é na cidade de São Paulo mesmo, não tenho certeza agora. E isso é uma alegria para nós, ver a obra de Deus se desenvolver, não é? Não devemos dizer nunca assim, mas isso não tem a ver conosco. Isso é uma coisa horrível se nós dissermos isso, porque isso tem tudo a ver conosco. Aonde o nome do Senhor, aonde a palavra de Deus está sendo pregada, anunciada, nós devemos nos alegrar, irmãos, e orar por essas pessoas, né? E procurar até ter comunhão com elas dentro do possível. E hoje há tantas possibilidades, mas nós devemos também nos entristecer quando nós vemos igrejas morrendo e igrejas se afastando cada vez mais da verdade. Então, outro dia eu vi no Facebook, até o pastor Edson enviou para mim, né, a questão de uma igreja batista estarem fazendo a cerimônia de lava-pés. Quer dizer, isso é uma coisa triste, irmão. Mas nós vemos uma igreja fazer cerimônia de lava-pés, e uma igreja batista. Então tem coisas que nos alegram, tem coisas que nos entristecem, né? E a gente deve ter essa sensibilidade de sentir mesmo essas coisas, sentir alegria por vermos a obra de Deus se desenvolver, e sentimos tristeza por vermos a igrejas morrendo e se afastando da verdade, apostatando mesmo. E essas coisas vão passando assim, e às vezes as pessoas não percebem. Então, que nós possamos ser sensíveis à situação da igreja no mundo, orem, irmãos, orem muito para que a glória de Deus se manifeste, para que as igrejas sejam reavivadas, para que seja redescoberta a palavra, a escritura, para que se abandone o humanismo, se abandone o pecado na vida da igreja, a igreja seja uma igreja fiel realmente, cada igreja no nosso país e no mundo. Então é isso, quer dizer, Paulo se alegrava, e Paulo dizia assim, que ele queria ter comunhão com eles, irmãos, e ser edificado por eles também, edificados também, porque ele diz assim, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, não é? Quer dizer, que nós possamos ser abençoados na nossa comunhão mútua, vocês me abençoarem, eu abençoar vocês, a edificação mútua da igreja, edificando, ajudando Paulo, e Paulo ajudando a igreja, e assim por diante. Então essas coisas são interessantes para nós, como Paulo tratava as igrejas, como Paulo tratava a obra de Deus, como Paulo sentia, por exemplo, quando Paulo escreve a Gálatas, como ele sentia. Mostra-se ali a perplexidade, a tristeza, a dor de Paulo, porque as igrejas da região da Galácia estavam se afastando da verdade. Vocês pegarem a carta aos Gálatas, leiam essa carta e observem como Paulo fica perplexo, triste com a situação daquela igreja. Às vezes Paulo está alegre com as igrejas, às vezes Paulo está perplexo, triste. Então nós devemos também ter este sentimento, né, de vermos, observarmos. Nosso desejo é que a obra de Deus cresça, que a glória dele seja cada vez maior, e que a glória de Deus esteja na nossa vida, irmãos, na nossa congregação, na nossa vida, e orar também pelas outras igrejas, orar pelas igrejas que estão em comunhão conosco, nossos irmãos de Caruaru, de Brasília, de Manaus, essas igrejas que estão em comunhão conosco, para que Deus abençoe esses irmãos, fortaleça esses irmãos cada vez mais, e a nós também. E quando nós olhamos a situação do mundo hoje de profundas trevas, e muitas vezes as igrejas, em vez de serem luz, se juntarem com as trevas, isso não deve ser uma coisa que nós olhamos assim e dizemos, tá bom,
não me importo com isso. Se nós amamos a Deus, nós queremos ver a glória dele e o bem das almas, e o bem das pessoas, e o fortalecimento da sua igreja na face da terra. Amém? Eu queria que os irmãos pensassem nisso, como Paulo trata da igreja aos romanos, com a igreja na cidade de Roma, dos romanos, né? Versículo 16 e 17, ele liga ao que ele estava falando, né? Porque ele diz assim, versículo 14 e 15, ele diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso quanto a mim estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. E aí ele continua dizendo assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então Paulo diz assim: eu quero ver-vos, eu oro por vocês, né? Até esqueci de destacar isso aqui. Faço menção de vós nas orações. Paulo orava, e nós devemos orar pelas igrejas. E ele diz: estou pronto a pregar a vocês, porque eu sou devedor a todos os homens. E ele mostra então que ele não se envergonha, ele quer mesmo pregar a todos os lugares, inclusive em Roma, porque ele não se envergonha do evangelho. Em outras palavras, era uma honra para Paulo pregar o evangelho, como deve ser para todos nós. Pregar, anunciar, viver esse evangelho. E ele diz: por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Visto que a justiça, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então ele já dá aqui o tema, que o evangelho é Deus salvando o homem, é o poder de Deus salvando o homem e manifestando a justiça de Deus. A justiça de Deus, a questão da justificação pela fé, tudo isso Paulo vai tratar na sua carta, que é Deus que salva, o homem não salva. É Deus que opera tudo. E o homem então crê, confia, e a obra de Deus é aplicada na sua vida. Essa é a nossa mensagem, meus irmãos. Um ponto importante que vai mostrar aqui é que Paulo mostra o que ele anunciava, o evangelho que ele anunciava. Quando você pega eu mencionei ainda agora a carta aos Gálatas. Quando você pega o primeiro capítulo aos Gálatas, Paulo vai dizer assim: se alguém vos anunciar outro evangelho, seja amaldiçoado, não é? Se alguém anunciar outro evangelho, seja amaldiçoado. Se um anjo anunciar outro evangelho, não deveriam ouvir nem anjos, nem homens, nem qualquer ser, enfim, porque o evangelho é só um, o evangelho de Cristo. E esse evangelho não pode ser deturpado, não pode ser modificado na sua essência, que se ele for modificado, ele perde a sua natureza, ele não é mais, é outro evangelho. E aí, meus irmãos, o que acontece então é que isso não vai operar a obra de Deus. Observe que o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho. E não só Paulo, todos os apóstolos. Todos os apóstolos. Mas Paulo é o apóstolo, né, dos gentios, né? E ele pregava o evangelho, ele anunciava essa mensagem, e ele vai desenvolver essa mensagem exatamente no capítulo, por toda a carta aos Romanos, carta dele aos Romanos. E quando nós comparamos hoje com o que se chama de ministério da igreja, ou evangelização e assim por diante, nós vemos a diferença do que se faz hoje, muitas vezes, que se chama de evangelização, se chama de pregar o evangelho, para o que o Paulo fazia. Por exemplo, vamos olhar para o lado do cristianismo no Brasil. Quando a gente pega o lado católico romano, a gente vê que o que a Igreja Católica Romana chama de evangelização, na verdade não é. Por quê? Porque nós sabemos que a Igreja Romana deturpou o Evangelho em vários aspectos. Já nós estamos até estudando isso, né? No domingo pela manhã. Então houve uma deturpação muito grande do Evangelho, e
o que eles trouxeram, por exemplo, para o Brasil, desde a fundação, não foi o Evangelho, mas foi um outro Evangelho, uma deturpação do verdadeiro Evangelho, que a Igreja Romana tem feito isso ao longo dos séculos. Mas e as igrejas, outras igrejas? E as outras igrejas? As igrejas históricas chegaram aqui pregando o genuíno Evangelho. E aí nós temos o movimento pentecostal. E o movimento pentecostal começou uma tendência, nós podemos dizer assim, dentro dele, que foi a ênfase exagerada exatamente nos, sendo o movimento pentecostal, né, a ênfase no quê? Nos dons do Espírito. E em dizer que os dons espirituais são para o nosso tempo. Essa é a ênfase deles. O que aconteceu então foi que isso gerou uma busca por essas manifestações extraordinárias. E essa tendência foi crescendo ao ponto de nós chegarmos hoje no movimento neopentecostal, em que essas coisas extraordinárias, esse poder, que eles chamam de poder de Deus, né? O que é o poder de Deus? Para muita gente é demônio se manifestando, o pastor expulsando, são pessoas sendo curadas, enfim, milagres, sinais, maravilhas, essas manifestações extraordinárias, e isso eles chamam de poder de Deus. Mas o que Paulo chama de poder de Deus? O Evangelho que salva, não é? O Evangelho que salva. Na era apostólica, esses dons, eles eram para confirmar, realmente ali havia os dons, né? E era para confirmar a pregação apostólica. Aquelas manifestações extraordinárias eram para confirmar o que eles estavam falando, o que eles estavam pregando, o que eles estavam anunciando. Mas a confirmação, podemos dizer assim, não era a coisa principal. Quer dizer, você não vai dizer que uma cura, que um milagre que um apóstolo fazia, que mesmo uma ressurreição que um apóstolo tenha operado, seja a coisa principal. Mas a principal o quê? É a mensagem, é o Evangelho que deveria ser anunciado, a questão da solução do problema do homem, do problema do pecado. Então a gente observa que, mesmo naquela época em que realmente havia os dons e havia aquelas manifestações extraordinárias, essas coisas não eram principais. Mas era o quê? Era para confirmar o Evangelho de Cristo, que esse sim tinha que ser pregado. Essa era a dívida que eles tinham, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Agora, o que nós vemos hoje? Bom, irmãos, hoje se diz que os dons são iguais como era antigamente, o que não é verdade. Basta ver pela prática deles que isso aí é completamente diferente. Você pega o milagre de Cristo, o milagre dos apóstolos, o milagre daquela época, e compara com os ditos milagres de hoje, você vê a diferença, como é que diz assim, vergonhosa mesmo, não tem nada a ver com o que acontecia lá. Não é? E o que acontece? Hoje, toma-se isso como se isso fosse o Evangelho. Aí eu estou pregando o Evangelho. Você vai ver, está pregando cura, prosperidade, solução de problemas. Não é? Poder de Deus hoje, o que é? É essas coisas aí, esses milagres. Mas essas mesmas pessoas que proclamam milagres e fazem tudo isso, são pessoas que vivem uma vida vergonhosa, vivem uma vida de desonestidade, vivem uma vida de vergonha. Não são homens íntegros, não são homens honestos, não são homens respeitados na sociedade. Isso mostra o erro completo de tudo isso que está acontecendo. Quer dizer, o Evangelho faz do homem um homem santo. Não um homem que não tenha mais doenças, ou um homem que não tenha mais problemas, um homem santo.
Então, o Evangelho não é pregado. O que é pregado? Esses sinais, milagres, maravilhas. A gente vê a ênfase, por exemplo, na igreja romana também, nessa coisa, né, de milagres, coisa toda. Mesma coisa no movimento pentecostal, neopentecostal, e o Evangelho não é pregado. E o resultado o que é? Bom, vocês podem dizer que estão acontecendo muitos milagres, mas cadê a vida santa? Cadê a santidade? Cadê a obediência dos crentes? Irmãos, a santidade é uma coisa que não se vê hoje. A obediência aos mandamentos de Deus. Não é verdade? Mas deixa agora eu olhar brevemente com vocês o início de tudo isso que o apóstolo Paulo apresenta aqui. Observe que Paulo diz no versículo, o início da apresentação do Evangelho. Ele apresenta o Evangelho. No versículo 17 você vê assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. No versículo 18 ele diz: a ira de Deus se revela. Ele está apresentando o que acontece no mundo. O que está se revelando? Tanto a justiça de Deus no Evangelho, como a ira de Deus nos ímpios, entregando os ímpios para o que eles merecem. Percebe isso? Olha, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é que se revela a justiça de Deus aonde? No Evangelho. Mas não é só isso que se revela. A ira de Deus também se revela. Nós sabemos que Deus vai salvar. Nisso ele mostra a sua graça, a sua misericórdia. Mas Deus é um Deus o quê? É um Deus irado. É um Deus irado contra o pecador, contra o pecado. E aí nós conhecemos já. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 27. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Paulo diz assim: o que aconteceu? Deus se revelou na criação. A divindade, os atributos dele estão revelados no que ele criou. Mas os homens rejeitaram essa verdade por causa do próprio pecado, da cegueira deles. Isso foi uma coisa deliberada, isso foi uma coisa por vontade própria, ninguém os forçou, é que eles não querem saber da verdade, eles rejeitam a verdade, eles amam a mentira. Aquela frase muito explicativa do Senhor Jesus Cristo que diz para os judeus, os seus inimigos daquela época, que estava afrontando a eles assim: por que eu digo a verdade e vocês não creem? Lembra disso? Porque eu digo a verdade. Jesus não disse assim: devido eu dizer a verdade, vocês não creem. Como quem diz assim, bom, como se Jesus estivesse dizendo: eu não entendo por que vocês não acreditam em mim. Eu estou dizendo a verdade. Por que você não acredita? Eu não entendo por que eu estou dizendo a verdade. Apesar de dizer a verdade, vocês não creem. Não é assim que Jesus fala. Jesus diz assim: é porque eu digo a verdade que vocês não creem, mostrando que ele sabia que o homem realmente não ama a verdade, entendeu? Se você falar uma mentira, ele crê na mentira, porque o coração dele ama a mentira. Mas se você falar a verdade, ele não crê na verdade, porque ele não quer saber da verdade. Não é que a verdade não seja clara, não seja lógica, não seja racional, não esteja patente, clara diante dele, é porque ele não quer. A verdade de Deus está aí na criação, mas os homens, em vez de adorarem o Criador, o que é que eles adoram? A criatura. O resultado disso é que Deus entrega a estes homens, aqui é um princípio que diz assim: quem rejeita a verdade, Deus vai entregá-lo ao próprio coração dele.
não é? E é justo. Deus diz assim: faça o que vocês querem, eu entrego vocês ao que vocês amam. E como disse um escritor, citado F.F. Bruce, que foi um grande comentarista, né? Ele cita o C.S. Lewis, que foi um escritor aí importante também, e C.S. Lewis diz assim, essa terrível liberdade, né? Fala mais ou menos assim, não lembro da frase exatamente que ele fala, mas é a terrível liberdade que os homens têm de seguirem o próprio coração. Deus dá isso, faça. E aí a situação dele vai de mal a pior. Mudar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso se entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outros contrários à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Observem, irmãos, que eles desprezaram a Deus, desprezaram o conhecimento de Deus e passaram a adorar a criatura. E Deus então os entrega. E Paulo apresenta aqui claramente a questão da homossexualidade. Irmãos, a coisa está ficando tão abusada hoje, sabe? Tão terrível. Irmãos, em que nas novelas, nos filmes, nas propagandas, nas revistas, nos textos, a imoralidade está sendo apresentada como virtude. Isso está chegando até nas escolas. Já mencionei isso aqui. Vídeos, cartilhas que são apresentados até para nossas crianças, deformando a mente das nossas crianças desde o início, com conceitos imorais, como se isso fosse moral. E os irmãos devem tomar muito cuidado com seus filhinhos nas escolas. Mas o que é isso, irmãos? Paulo diz que quando a homossexualidade, quando todas as deturpações morais, sexuais são apresentadas como já sem mais nenhuma vergonha, nenhum pudor, isso é demonstração da ira de Deus, de que Deus entregou mesmo para o pecado. Entendeu? Vocês entenderam a situação que o nosso país vive? De depravação, a ausência de conhecimento de Deus é muito grande. E aí Paulo diz isso. Esse é o resultado. Aí, Deus entrega eles a isso. E é isso que eles vivem, é isso que eles fazem. Precisamos orar muito, irmãos, pedir a misericórdia de Deus por este povo e por nós mesmos. Pedir que Deus nos guarde e nos fortaleça na sua verdade. E finalmente, para nós encerrarmos, ele diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, são passíveis de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Os irmãos perceberam que aqui todos esses atos são contra o próximo? Não é? Malícia, avareza, maldade, inveja, malignidade, difamação, calúnia. E também tem a ver com Deus, quando diz aborrecidos de Deus. Mas a ênfase no final aqui é com relação ao próximo, né? Mas a ênfase no início é com relação a Deus. Você percebe isso? Eles abandonaram o conhecimento de Deus e eles passaram a adorar a criatura. Qual é o resumo da lei de Deus que Jesus mesmo deu? Amar a Deus e amar ao próximo. Essas coisas sempre andam juntas. Quer dizer, quando os homens abandonam o amor a Deus, eles abandonam o amor ao próximo.
Isso é inevitável. Mas isso é resultado do quê? Lá eles desprezaram o conhecimento de Deus. E eles chegam a essas aberrações. E eles aplaudem. Eles sabem que é errado. A consciência deles diz que é errado. Paulo vai falar lá no capítulo 2 que a consciência diz. E a criação diz que é errado. Mas eles aplaudem os que assim praticam. Não somente fazem, mas aprovam os que assim procedem. Quer dizer, nós vivemos isso exatamente agora. O abandono da verdade, tanto na Escritura como na revelação geral, a entrega que Deus fez da nossa sociedade à perversão do próprio coração, e aonde está chegando em que se aplaude a perversão e se diz, é isso mesmo, isso está certo, não é verdade? Se aplaude a perversão. Essa é a situação, mas abandona Deus e abandona também o respeito ao próximo. E os padrões e os mandamentos divinos, os 4 mandamentos são abandonados e os 6 outros mandamentos também. De maneira que Deus não é amado e o próximo também não. Isso vem tudo, claro, com uma linguagem de solidariedade. Quer dizer, as mesmas pessoas que falam em solidariedade, que falam em amor, que falam em compreensão, que falam, não vamos ser preconceituosos, são as mesmas pessoas que odeiam os cristãos. E são as mesmas pessoas que lutam pelo aborto, que lutam pela morte de milhões de inocentes todos os anos. E chamam isso de amor e de solidariedade. Isso é um exemplo da nossa sociedade, da perversão e da loucura mental e moral em que chegou o ser humano ao abandonar a lei de Deus. Mas Paulo vai dizer isso aqui. Isso é uma coisa só de uns? Não, o homem natural é assim. O homem é isso. O homem entrega a si mesmo, é isso. Eu pergunto, Deus tem a obrigação de salvar o homem, sendo que isso que o homem é? Deus não tem obrigação nenhuma de salvar. É isso que o homem é. A salvação que é a graça de Deus. Mas fica de aplicação aqui para nós o seguinte, meus irmãos. Não despreze a luz que Deus tem lhe dado. Não despreze. Não despreze a palavra que você tem ouvido. Não despreze a verdade que você tem tido contato. Mas se apegue, ame e busque cada vez mais a verdade. Aos que amam a luz, mais luz será dada. Aos que odeiam a luz, até um pouco da luz que tem lhe será tirado. Guardem isso. Se você ama a luz, mais luz lhe será dada. Se você odiar a luz, a pouca luz que você tiver, até isso lhe será tirado. E você será julgado no dia do juízo como alguém que desprezou a verdade do Evangelho de Cristo. Que não seja essa a realidade nossa, Deus nos guarde disso, mas que nós sejamos crentes no Evangelho, que o poder do Evangelho realmente nos salve, nos transforme, nos redima. Amém, meus irmãos? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Amado Deus, nós queremos pedir, Senhor, que a Tua graça bendita nos fortaleça, nós possamos viver para a Tua glória, salvos pelo bendito Evangelho, conforme nós aprendemos hoje, Senhor, o Evangelho de Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, e que possamos orar e viver este Evangelho e ser sal e ser luz para influenciar a sociedade contemporânea, no nome santo de Jesus, que assim seja, meu Deus. Amém e amém, Jesus, graças a Deus. Amém?